Então, que possamos permanecer como já estamos desde que nascemos na Terra, conectados com algum amigo da espiritualidade. E esses irmãos vão se multiplicando à medida que o tempo passa na nossa vida e nós renovamos nossos propósitos de buscar a mensagem de Jesus, redobrar os esforços para vivenciá-la. E é nesse sentido que, mais uma vez, nos reunimos nessa sexta-feira para estudar esta obra, Tormentos da Obsessão, entendermos um pouco mais dessa doença silenciosa, que todos somos vulneráveis, todos estamos suscetíveis de receber essa interferência da obsessão nas nossas vidas, entendendo cada vez um pouco mais, possamos nos resguardar a nossa intimidade espiritual e ajudar outros irmãos a se protegerem também. Que a paz de Jesus seja entre nós, que assim seja. Assim seja. Então hoje nós vamos começar, né, Lúcio, o capítulo 7, que é a visita deles lá no Hospital Esperança, do Manuel Flamengo de Miranda. E a gente viu ali no finzinho, na sexta passada, no outro, que ele está visitando uma enfermaria, onde tem em torno de 100 pacientes nesse local, 40 em fase de recuperação e 60 experimentando aí os tormentos que trouxeram da vida física. E ele vai visitar agora, então, um companheiro ali, né, de nome Leôncio. E ele coloca ali, assessorado, acompanhado, né, por Alberto. Eles se dirigem para uma das enfermarias de grandes proporções, que era dividida em agradáveis e cômodos apartamentos para o atendimento individual dos pacientes. E aí ele vai falar como é que era os apartamentos, né? A janela abria-se para o jardim, havia árvores frondosas, roseirais. Imagina um roseiral no plano espiritual. Ai, Isso aqui. deve ser maravilhoso, porque é bem mais perfeito que aqui, né? Pois é, isso que eu pensei. Cômodo reconfortante, transpirava paz. Olha que interessante aqui, ó, uma coisa que aqui alguns hospitais até adotam isso aqui, ó, as paredes pintadas em suave tonalidade verde, a cor verde apropriada para repouso e reflexão. E aí ali estava um senhor de Meu pouco quarto é mais verde também, seu Ney. então, pouco mais de 60 anos, semblante sério, não denotava sofrimento ou simples circunspeção. Sentado próximo à cabeceira da cama, né, estava uma dama que irradiava paz. Conversava afavelmente em doce tonalidade de voz. Quando aqui eu botei que é a doença mais antiga da humanidade, né, a obsessão. Aí eles entram no quarto, pedem perdoa a invasão, né? Disse o nosso irmão Alberto e apresentou o Manuel Flamengo de Miranda, que estava ali fazendo estágio na clínica. Era um trabalhador afeiçoado aos problemas pertinentes aos distúrbios espirituais e que na Terra, né, escreveu várias e várias. Também, assim, escreveu, não participou, né, dessa batalha em vários encontros, reuniões mediúnicas, né, como encarnado. E agora no plano espiritual tem um dos objetivos sempre nos trazendo as obras, nos advertindo, nos esclarecendo a esse respeito, como a gente está estudando nessa sequência. A senhora que estava lá junto era a dona Matilde, né? E disse para ele, ó, que recebeu ele no quarto, né, sempre com renovada alegria, que recebemos dedicados companheiros ao estudo dessa grave epidemia. Ó. É aquilo que eu tenho observado, quantos
irmãos e irmãs do plano espiritual têm citado a obsessão como epidemia, ou seja, existe no mundo inteiro, né? E tem sido motivo de martírio para as criaturas humanas até hoje não combatida com a eficiência que merece. Olha o que ela diz, a doença mais antiga da humanidade, em relação a outras tantas prejudiciais. Basta que nos recordemos, em todo o período do pensamento histórico, a obsessão, suas sequelas se tem apresentado, ceifando a saúde física e mental dos indivíduos. A obsessão sempre teve presente, a gente observa alguns imperadores, a gente vê que pela conduta deles, né, equivocada, talvez eles também estivessem sobre a influenciação espiritual, porque tornaram-se verdadeiros, assim, uma conduta, né, totalmente equivocada. Um exemplo, Nero, né, foi terrível, né? Então ela vai falar da preocupação dela, que está ali acompanhando esse companheiro, em relação à obsessão. Terrivelmente ignorada ou simplesmente desconsiderada. Seja bem-vindo, Sérgio. Vem prosseguindo no seu triste fanal de vencer todos aqueles que lhe tombam nas malhas coercitivas. Todos os esforços, portanto, direcionados para a desmistificação e o combate a esse terrível mal devem ser evitados, né? Ou seja, a gente como espírita, né, nós temos que nos empenhar de trabalhar para ajudar as pessoas que estejam sob esse terrível contato, né, de obsessores. Todos aqueles que nos encontramos forrados pelos ideais superiores e que aurimos na palavra de Jesus o direcionamento correto para a felicidade. E temos que nos empenhar em trabalhar, em combater a obsessão, né? Em evitar que nós sejamos instrumentos de obsessores, né? E ajudar aqueles que estão sendo, né? Aqui tem uma frase que eu coloquei aqui: onde se encontra a gênese e a causa dos problemas que aturde o ser humano? No próprio ser humano, né? Por isso que nós temos que estar de antena ligada. Aí o Manuel Filomeno de Miranda, depois da fala da nossa irmã Matilde, né? Matilde, fala aqui, ó, na raiz, ó, de todos os problemas que aturde o ser humano, sempre encontraremos o espírito como seu responsável, né? O espírito que nesse momento está no corpo humano, né? É o responsável. Face aos comprometimentos que se ocasionou, criado, simples e ignorante, mas com neutralidade interior, defrontando as opções de agir correta ou incorretamente. Tudo quanto lhe ocorre provém da preferência que se permitiu no início, cabendo-lhe o reencontro com o equilíbrio que lhe direcionará os passos para o futuro. Né? Todas as nossas existências, elas são solidárias umas com as outras, né? Não é uma não conexão de uma existência corpórea com a existência corpórea interior. Elas são conectadas umas com as outras. E como eu disse lá, em algumas existências, até no nosso período inicial, pode ser que nós nos deixamos levar, né, pelos instintos animalizados, pela ganância, pelo poder, que a gente com certeza já exercemos um dia na Terra. E nós sempre exercemos o poder, né, Lúcia? Um exemplo, quando a gente está dirigindo a casa espírita, nós estamos exercendo o poder. Dentro da nossa família, quando nós somos o responsável pela família, nós estamos exercendo um poder, né? E olha o que ele fala aqui: a obsessão encontra-se incursa nesse raciocínio, porquanto
somente ocorre, né, a obsessão em razão do comportamento irregular de quem se desvia do roteiro do bem-fazer, criando animosidades e gerando revides. Né? A obsessão é um revide, né? Alguém que está querendo se vingar, né? de algum mal que a gente causou a esse alguém numa existência passada. E se nós causamos um mal a alguém, ou nesta existência até, né? É porque, como diz ele, nós desviamos do roteiro do bem-fazer. Certamente haverá muitas antipatias gratuitas entre as pessoas. Como ele coloca, resultam de preferências psicológicas, de identificações ou reações afetivas. Os dardos atirados pelas mentes agressivas e inamistosas são inevitáveis para aqueles contra quem são dirigidos. Né? Eles nos encontram e lançam as flechas venenosas. Né? Nós vamos, se não tivermos bem um bom escudo de proteção para essas flechas venenosas, nós seremos atingidos. Né? Eles não erram o alvo, mas nós temos que estar protegidos para que essas flechas não venham aderir na gente, né? Esses pensamentos insanos que acabam transformando a nossa forma de pensar e fazendo com que mudemos o rumo até da nossa vida. No entanto, a conexão somente se dará por identidade de sintonia, por afeição à afinidade em que se manifestam. Como eu disse, a gente está numa sintonia elevada, nós estamos com, digamos, o nosso DNA espiritual, né, bem elaborado. E aí nós não seremos afetados. E ainda podemos reverter essas flechas, devolvê-las de volta, só que carregadas de boas vibrações, né? Para que elas voltem à origem carregadas de boas vibrações. Por esse motivo, a obsessão sempre resulta das defecções morais do espírito em relação ao seu próximo e desse infeliz e tresvairado, que não se permite desculpar e dar novas chances a quem lhe haja prejudicado. Só que aqui eu fico pensando, eu também tenho que me cuidar, para que eu não seja obsessor de alguém quando eu morrer, quando eu partir daqui, né? Porque se eu não desculpar aqueles que me ofenderam nessa vida, né? Se eu não perdoar, se eu não desculpar, se eu não me esforçar até para reintegrar-me com aquele indivíduo, eu posso partir dessa vida e voltando ao plano espiritual, me brotar todo um ódio que hoje eu estou conseguindo talvez conter, e aí aquele ódio surge incontido, e eu vou me transformar num perseguidor daquele indivíduo que ainda está nessa vida. Então aqui é interessante, a gente às vezes, eu tenho que me cuidar para não ser obsediado, mas eu tenho que me cuidar para eu não ser obsessor também, quando eu partir daqui, né? Eu posso partir e, chegando ao plano espiritual, vir todo aquele ódio, né, como uma avalanche na minha mente espiritual, e aí eu não tenho mais os interesses espirituais, os conselhos dos amigos encarnados que me ajudam e seguram na minha mão, me emprestam o ouvido, me emprestam o ombro, eu não tenho, e aí volta aquele ódio que eu não consegui dominar, e aí o que eu vou fazer? Ele ainda está lá na carne, vou lá perseguir ele agora, porque agora ele não me enxerga, olha só. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, como ele diz, resulta das defecções morais do espírito em relação ao seu próximo e do infeliz e tresvairado que não se permite desculpar. Então a gente tem que permitir agora nessa vida desculpar e dar nova chance a quem nos tenha prejudicado, né? Porque senão eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Nós temos que nos elaborar bem no íntimo da gente um sentimento
os ensinamentos do Evangelho, né? Orar pelos que vos perseguem, odeiam, e fazer isso de uma forma sincera, não da boca para fora. Porque justamente se a gente faz da boca para fora, quando nós desencarnar, cessa essa nossa falsa sinceridade. E aí nós vamos nos tornar o obsessor dessas criaturas, que nos hajam, como diz ali, ó, que nos tenham prejudicado nessa vida, né? E às vezes até são coisas tolas, como a gente nos diz a espiritualidade, nós é que atiramos a primeira pedra, às vezes nas contendas, né? Não ignoramos aquelas que têm gênese nas invejas, nas perseguições aos idealistas e trabalhadores do bem, mas que somente se instalam se houver tomada psíquica naquele que se lhes torna objeto de perseguição. Isso aqui a gente viu também no livro anterior, no Perturbação Espiritual, e também nas outras, acho que a gente viu, da perseguição, mas foi no Perturbação Espiritual que estava bem claro, da perseguição que irmãos das regiões umbralinas estão realizando contra as sociedades espíritas, porque enxergam no espiritismo, como bem disse Kardec, o cristianismo renovado, né? Reviver o cristianismo na sua simplicidade. Então eles estão fazendo essa perseguição, mas já deixa de ser uma particularidade e sim uma perseguição ao grupo, né? Como disse assim, ó, perseguições aos idealistas e trabalhadores do bem. Mas até isso a gente tem que se proteger e tomar cuidado na casa espírita, né? E o que é a casa espírita? A casa espírita é as mentes daqueles que se reúnem ali, né? É uma mente coletiva. Então é bem, a gente até, você serve como uma advertência para a gente até conversar nos grupos, né? Olha, pessoal, vamos tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente pode se deixar influenciar e ser assim a fruta podre que vai tentar apodrecer as outras, né? Que estão dentro do mesmo saco, né? Então a gente é uma das coisas que tem que se prestar atenção e se orientar as pessoas. Só que aí tem que ter humildade, né? Ó, que a pessoa tem que ter humildade. Ó, eu tô me sentindo uns pensamentos aí diferentes, um contraditório do pensar do grupo, né? Eu só penso em críticas ao grupo. Então a pessoa tem que ter a humildade de se abrir, até fazer um atendimento fraterno e pedir o apoio espiritual e o apoio das radiações do próprio grupo, né? Sim. Porque isso aqui acontece muito, e a gente viu ali nos outros livros da ideia de derrubar o centro espírita e tentando derrubar o centro espírita através, influenciando aqueles que estão à frente do centro espírita para que eles caiam moralmente, né? Porque se ele cai moralmente, desmorona a instituição, né? E até para diminuir os trabalhos da casa, vocês dão sugestões e a gente tem que estar de olho vivo, porque às vezes é, entre aspas, sugestões bem nítidas que vai crescendo depois. Realmente, uma coisa meio como diz estrombólica, né? Sim. Uma coisa que foge dos princípios da doutrina espírita. Então, realmente tem que tomar cuidado. Não? Continua, né, o Filomeno de Miranda, que é o indivíduo que ama a retidão de princípios e os executa firmado em propósitos de elevação moral, mesmo quando fustigado pela pertinácia dos irmãos desajustados e perversos de ambos os planos da vida, não se deixa afetar, permanecendo nas disposições abraçadas, fiel ao programa traçado. Aqui ele faz uma advertência bastante interessante. Ó. Pode, né, experimentar alguma aflição, como é natural, mas robuste-se na oração, no prazer do serviço que realiza,
nas leituras edificantes, na consciência pacificada. Diz assim, nós todos somos suscetíveis de ser visitados, né? Sim. Pode experimentar como é natural, né? Tanto a aflição, a visita dos obsessores, que às vezes a gente não é um interesse particular naquele indivíduo, e sim é interesse na obra que o indivíduo está inserido, né? Como as doenças, as aflições morais nos visitam, também nós não estamos isentos, só porque a gente acha que está aí no centro espírita, de ser visitado, né? Sim. Simultaneamente, torna-se amparado pelos espíritos nobres, seus afeiçoados desencarnados, aqueles que foram beneficiados por sua bondade fraternal, que acorrem a protegê-lo e sustentá-lo nas atividades que lhe dizem respeito. Jamais se curvam sob as forças tenebrosas do mal aqueles que se entregam a Deus, a Jesus e ao bem, nas fileiras do dever a que se apegam, olha. Jamais se curvam sob as forças tenebrosas do mal aqueles que se entregam a Deus, a Jesus e às boas obras, né? Aí o Alberto vai falar aqui, ó, que é o Alberto que fala. Até vou botar aqui para. Eu gosto de botar quem está falando para a gente ter um. Traduziu, ele disse, Para a gente entender que é o diálogo. O Alberto. Tem toda a razão nosso estagiário, né? O Manuel Flamengo Miranda está ali estagiando. Né? O Alberto, a gente sabe, lá atrás a gente viu a história dele, que ele chegou ali como um paciente, né? E agora é um trabalhador lá na casa. Mas continua, né? Sempre. Todos nós estamos em processo de recuperação. Nenhuma sombra, por mais densa, consegue diminuir a claridade, assim como força alguma da desagregação moral e espiritual logra romper o equilíbrio da lei de amor, disse o Alberto. Aí ele vai falar, né? O nosso visitado se chamava Leôncio e a dama devotada era a Dona Matilde, a sua genitora da última existência e que havia desencarnado antes dele, né? O precedera no retorno à pátria pela desencarnação. Olha que interessante, né? Quando a gente fala que a pátria, a nossa pátria, a gente está falando do Brasil, né? Então os argentinos falam nossa pátria, está falando da Argentina. Olha como o Alberto cita o mundo espiritual, simplesmente a pátria. Porque só existe uma, né? Verdadeira é lá, né, a nossa pátria. Esse retorno à pátria, ó, e está com maiúsculo ainda. Aí o Leôncio vai explicar gentilmente. Encontrava-se naquele apartamento. Há alguns meses, há poucos meses, depois de um tratamento prolongado na área da psiquiatria do hospital. Ou seja, ele já esteve numa outra ala do hospital. Como a gente viu ali, lá no capítulo anterior, nesta ala vinham os doentes que já estavam num processo de recuperação mais adiantado, né? Interessante também, ó, ele estava numa outra área da psiquiatria e ficava na parte inferior do edifício. Quer dizer, à medida que vai melhorando, vai subindo. Desencarnara há pouco mais de 15 anos e naquele momento se encontrava em perfeito refazimento, reidentificando-se com os superiores objetivos da vida. Aí o Leôncio continua aqui, ó. Eu sou um hóspede feliz desse reduto de misericórdia. Aqui cheguei em lamentável situação moral e espiritual. E somente a complacência divina me perdi, tá aqui, pode socorrer. Eu conhecer o amor antes, né, na vida terrena. Eu conhecer o amor
e o experienciar através do lar ditoso em que renasci. Do carinho de meus genitores devotados, estava ali com ele, agora no plano espiritual a mãe, né? Mais tarde da esposa e dos filhos. Ele tinha uma família bastante, digamos, feliz. Ele vai falar adiante aqui, ó. Deixei um trecho aqui, eu não marquei, tá, Lúcia? É que ele vai falar sobre aqueles que na Terra, né, abriram, renunciaram à felicidade, adotando a alegria, que se ofereceram, né, a trabalhar na obra cristã. Daí a gente vê Chico Xavier, vê Divaldo, vê os grandes nomes da Igreja Católica, né, que deixaram um legado para a humanidade, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, esses que a gente sabe, chegou até a nós a mensagem da obra deles, né, mas com certeza há de todos os credos religiosos e há também os anônimos também, que passam pela existência terrena, se empenhando, né, em viver, como diz ali, o enunciado luminoso de Jesus, e que passaram aqui de uma forma anônima, mas que no plano espiritual foram recebidos com honras, né, com louvores, não honras. Honra é uma coisa meio que eleva o nosso orgulho, mas com louvores de gratidão, né, pelo trabalho realizado aqui na Terra. E aqui ele vai falar, ó, um exemplo desses louvores que a gente é recebido no mundo espiritual. Quando a gente estudou no Livro dos Espíritos, que eu comentei com o pessoal sobre Júpiter, né, o espírito que veio voluntariamente, que deu uma comunicação, que hoje habita Júpiter, é um espírito superior, que Júpiter é um mundo bem superior à Terra na hierarquia dos mundos. E Kardec faz a ele uma pergunta, Kardec sempre curiosa, né? Quem ele foi na última existência terrena? E o Kardec achava que ele teria sido algum grande, né? Na mensagem de Jesus aqui. E ele diz que foi uma anônima mulher aqui na Terra, na última existência. Mas essa anônima mulher vivenciou, talvez, os postulados cristãos, né? Então, para ver que às vezes tem muitos que passam aqui de forma anônima, que nós não reconhecemos, ou até não lembramos, de alguns vizinhos já que partiram, talvez, mas que são grandes no mundo espiritual, né? Ele vai falar, eu renasci na Terra há pouco mais de 70 anos, num lar formoso, desde cedo sentiu respeito por Jesus e pela sua doutrina, os pais eram católicos, se dedicavam com fidelidade à igreja, né? E frequentavam e levaram os filhos para a igreja, né? Cresceram, eles foram, como todos nós, né? Vamos retomando, não é retomando, nós vamos, sim, retomando as rédeas da nossa vida, né? Deixamos de ser dirigidos por nossos pais e vamos tendo a liberdade de traçar o nosso rumo na existência, né? Escolher a profissão, escolher se vai, como ele coloca ali, que entrou para uma universidade, né? Nesse período passou a se interessar pelos fenômenos mediúnicos e paranormais. Nos dias febricitantes em que a parapsicologia era apresentada como uma grande esclarecedora e devoradora de superstição, mitos e crenças, né? E a gente sabe que isso aconteceu algumas décadas atrás, que a parapsicologia buscava realmente, tentava descobrir respostas para essas questões que a doutrina espírita já nos esclarece naturalmente. Ele aprofunda-se nos estudos, ele vai comentar os estudos dele, né, nessa parte da parapsicologia, mas ele também vai falar uma coisa interessante, olha, ele relata aqui, digamos, a identidade espiritual dele enquanto estava na Terra, que só lá, talvez no mundo espiritual, que ele teve como se autodescobrir, né? Se analisar. Olha o que ele diz: de temperamento forte e presunçoso, quando ele estava na Terra, esqueci-me que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor.
e que ninguém foi designado para ser defensor do espiritismo. Aqui é muito interessante o desabafo dele, porque na realidade ele se achava o dono da verdade, tá? Ele vai desabafar. Ele se achava o dono da verdade. E marquei adiante, ó. Casou-se, né, com uma companheira excelente. Ainda ele coloca que me foi enviada por Deus para ajudar-me na travessia terrestre. Teve vários filhos. Fui um esposo e pai cuidadoso, cumpri os deveres da família. Mas aqui ele coloca uma frase interessante, até eu vou marcar aqui para nós, ó. Mas a prosápia é... O que é prosápia? Orgulho, jactância, vaidade, fanfarrice. Então esse orgulho, né? Essa vaidade de ser o dono da verdade, de estar acima das outras pessoas, a prosápia intelectual envenenou-me os sentidos. Olha a leitura que ele está fazendo dele. Eu achei muito legal isso. Soberbo e egoísta, lentamente deixei-me fascinar pela absurda ideia de que me cabia a missão de preservar o mestre de Lyon. É interessante essa leitura que ele faz dele próprio. Né? Olha, a leitura que ele está fazendo da conduta dele, né? Então ele vai falar que ele possuidor de palavra fácil, usou a doutrina, a tribuna espírita, apresentando temas relevantes, mas sempre concluindo com dados, olha, sempre concluindo com dados, sempre com dados venenosos, bem dirigidos contra os inimigos que criava ou supunha possuir. As paixões que predominavam no ser que sou, com o tempo se somaram, tomaram-me o fôlego e tornei-me pessimista, agressivo e antipático. O desabafo dele aqui é uma coisa bem, essa leitura, e é interessante, e eu acho que também a gente pode, eu tenho pensado muito nisso, sabe? Às vezes quando eu estou caminhando na rua, fazendo minha caminhada, hoje mesmo eu fiz, era 1h da tarde, eu comecei minha caminhada, eu fico pensando, como as pessoas estão me vendo, né? Com os olhos físicos, né? E como eu estou vendo as pessoas que eu cruzo na rua, com meus olhos físicos. Mas, em realidade, quem é verdadeiramente essas pessoas que eu estou vendo e quem eu sou verdadeiramente, né? Então, as pessoas que me veem, vocês, eu estou olhando vocês estão me olhando, mas vocês não estão me vendo. E, às vezes, nem nós nos vemos. Então, aqui, eu achei interessante que o Leôncio, ele olha para dentro dele. Ao menos, agora, no mundo espiritual, ele está olhando o Leôncio da vida terrena. Então, o convite da Reforma Íntima é nós olhar agora para dentro da gente. Né? Me olhar olho no meu olho no espelho, mas tentar enxergar a minha alma. O meu subconsciente, meus instintos, minhas paixões, meus vícios. Né? Porque só eu que me vejo. Mas, às vezes, a gente passa tão desapercebido que a gente não quer se olhar. A gente se olha para arrumar o cabelo, para fazer a barba, para passar um batom, né, Lúcia? Né? Para pintar o olho, mas na realidade a gente não quer se olhar para dentro. Mas às vezes a gente não quer porque a gente não percebe a necessidade dessa ação. A gente não enxerga, não desperta para que isso é muito necessário, né? Porque senão do jeito que eu vim eu vou. Né? E se eu fizer essa ação, de repente do jeito que eu vim, eu vou diferente. E o Leôncio aqui, pelo jeito, ele não conseguiu esse autodomínio. Né? Muito pelo contrário, ele sentiu que ele deixou que isso aflorasse, isso uma espécie de se multiplicasse. Ele, como um líder espírita que a gente está vendo aqui, né? Ele era um líder, ele era um ditador. Ele se considerava o dono da verdade. Né? Ele não reflexionava o que ele estava fazendo, no sentido de conduzindo
se como espírita, né? E a gente vai ver erros graves que hoje em dia ele se arrepende disso tudo. Olha só, a gente vai ver a grandeza dele no movimento espírita onde ele estava inserido, né? Porque olha só, quando ele diz assim, ele trabalhou em jornal. Ele diz aqui, como seria de esperar, muitos daqueles a quem agredi pela imprensa. Ou seja, ele tinha a palavra no jornal. Ele colocava a opinião dele no jornal. Ele agredia através do jornal, pela imprensa. Reagiram com seu direito de defesa, dando curso a discussões... Olha como ele diz, discussões infelizes, mas é interessante essa coisa. Discussão desnecessária. Porque se ele tivesse se contido nas palavras que ele escrevia, talvez, né? Ele não precisava ter esse duelo, né? Esse duelo através das palavras com essas pessoas. Ele agredia e as pessoas tinham que se defender. Ou agrediam também. Então, é interessante que eu tenho lá. Aqueles a quem agrediram pela imprensa reagiram com direito de defesa, dando curso, discussões infelizes e desnecessárias. Que a morte demonstrou, a morte me mostrou, diz ele, serem somente fruto da vaidade e da exibição do personalismo doentio. Né? Personalismo, o que é a pessoa personalista? É aquela que só vale a opinião dela. Né? Personalismo, os outros não têm opinião. É uma espécie de ditadura de opinião. O personalismo é a ditadura da opinião. Então ele sabe, fruto da vaidade, da exibição do personalismo doentio. E que no meu inconsciente, como ocorre com muitos outros viandantes terrenos, viajantes na existência corporal, agasalhava a ideia de possuir a imortalidade humana. Olha que ele fecha, conseguir por fim ser mais detestado do que estimado. Né? Aquela frase lá do livro do Evangelho, né? Que nos fala, aqui eu mando e sou detestado. Né? Uma frase no Evangelho. Aqueles dentro da família, né? Arrastado vigorosamente a rude obsessão, ele fala, face ao cerco organizado pelos adversários soezes do Cristo e da doutrina espírita, ó, né? De repente, nem eram adversários deles, mas se aproveitaram que ele tinha essa dinâmica de conduzir os atos da vida de uma forma equivocada, né? Se aproveitaram e enxergaram nele um instrumento bem afiado, né? Como consequência, passei, olha só, nutrir vigorosa antipatia por médiuns e dirigentes de reuniões, que se apresentavam para ele como ignorantes, incapazes de contribuir em favor da causa espírita. Olha a posição que ele despertando, né? Passou a perseguir as pessoas, né? Antipatia gratuita, né? Alguma coisa fazia que no pensamento dele, claro, se ele estava sob obsessão, os obsessores, o que eles fazem? Eles potencializam as nossas intenções. O que os benfeitores fazem? Potencializam as nossas intenções. Só o que muda? O rumo das nossas intenções, né? Porque se a gente diz assim, hoje eu vou visitar um doente, vou chegar lá, vou levar uma energia boa para ele. Os nossos benfeitores vão com a gente e vão potencializar a nossa energia, né? Para que nós sejamos realmente instrumentos da cura, do bem. Vamos ajudar aquele irmão a se animar. Quando a gente pensa em agredir alguém, os obsessores vão potencializar a nossa vontade, né? A nossa caixinha da maldade que nós vamos abrir vai ser uma caixa grande. Eles vão fazer que cresça essa caixinha, né?
Então ele vai falar das reuniões experimentais, ele sempre visitava disposto a desmascarar os médiuns. E Chico Xavier passou por isso, inclusive. Nós temos um livro, até que esse jornalista escreveu, se eu não estou enganado. Teve um jornalista que ele foi visitar Chico Xavier com o objetivo de desmascarar o Chico Xavier, que aquilo era mentira. Só que o Chico Xavier, a espiritualidade agiu. Se eu não estou enganado, o Chico psicografa, inclusive, uma mensagem da mãe desse jornalista. E o jornalista depois se retrata, né? Que o objetivo dele não era um objetivo assim de fazer uma opinião favorável, uma opinião transparente. Ele foi lá como crítico, como adversário. Então, para ver que nós todos estamos sujeitos a isso, né? E esse nosso irmão aqui, o Leôncio, olha o que espírita ele se transformou, né? Nas reuniões experimentais, ele queria desmascarar os médiuns e exibir-me, né? Aí ele encontra aqui uma médium, né? Jovem, encantadora médium, psicofônica e clarividente, descendentes recursos, porém em fase primária da faculdade, né? Recém-iniciando na educação da sua mediunidade. O certo é que à medida que voltou àquele centro espírita, ao qual se vincularam, passei a oferecer-me, à medida que ele voltava, se vinculou àquele centro espírita, que ele talvez foi ali visitando, e começou a oferecer cursos e outros atraindo a moça, né? Com persistente indução. Não me passavam então pela mente ideias perturbadoras ou desejos malsãos. Mas olha onde ele nos fala aqui, ó, a obsessão. Telementalizado, né? Esse termo aqui a gente está vendo ele várias vezes aqui, ó. Nesse livro já é a terceira ou quarta vez que aparece essa palavra aqui, ó. A telementalização. Porém, por entidades infelizes, né? Como eu falei, nós podemos ser telementalizados por entidades felizes, espíritos de luz. Mas ele, pelas entidades infelizes, conseguiu que a moça se afeiçoasse a ele, derrapando posteriormente em adultério. E nós vimos ele falar lá em cima, quando ele começa o depoimento dele, que ele tinha um casamento muito saudável, com vários filhos, né? Uma esposa que foi companheira dele. Leão se empalideceu da lembrança desses conhecimentos sombrios, né? Sentiu-se envergonhado, prosseguiu de voz embargada, ó. O escândalo, achei interessante essa colocação dele, e bem verdadeira, né? O escândalo tem pernas curtas, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O escândalo, né? Que os escândalos são necessários, mas ai quem deles for a causa, diz o Evangelho, né? Porque os escândalos para corrigir erros que estão acontecendo na sociedade, né? E esses erros às vezes vêm acontecendo na sociedade e nós vemos no Brasil, que é o país dos escândalos, né? Mas é a necessidade que venham os escândalos, mas ai quem deles for a causa, né? E ele coloca ali que o escândalo tem perna curta, ou seja, ele cedo ou tarde ele vai ser descoberto, né? Eu até sempre dizia para os meus filhos que a palavra mentira não devia existir, porque ela cedo ou tarde ela vira verdade, né? Pode se passar século, aquela mentira vai ser descoberta. É uma palavra que não é perene, é um acontecimento que cedo ou tarde ele vai brotar. E Jesus já nos ensinou isso, né? Não há nada que fique escondido, né? O escândalo tem pernas curtas, logo aconteceu. E envolvendo a moça, que é admoestada carinhosamente, foi afastada da instituição
Prendeu mesmo o Leôncio cortesmente pelo seu diretor. Os dois, né, foram afastados. Não é quando, é quanto, né? Então, foi afastada a moça e ele mesmo do centro espírita pelo diretor. Até que a família dele tomou conhecimento, ele não pôde mais ocultar a verdade, né? É o que eu digo, ó. Chegou na casa dele, né? Mesmo que ele tenha mentido, inventado uma desculpa para o seu afastamento, a verdade chegou, bateu na porta dele, né? Aí o que acontece? Incapaz de continuar no lar. Eu lembrei muito do Eduardo, lembra, Sérgio? A Lúcia já estava com a gente, do livro Perturbação Espiritual, né? Que também o Eduardo seduziu a moça que procurou ser, acho que era Iracema o nome da moça, que procurou o centro espírita para um atendimento fraterno e ele acabou seduzindo-a e também no final foi viver com ela, mas ela estava grávida, ele queria que ela abortasse, né? Mas os benfeitores, os trabalhadores do plano espiritual fizeram algumas reuniões noturnas em que levaram eles à presença nessas reuniões e advertiram eles e conseguiram reconstruir a vida deles, né? Eu vi alguma semelhança aqui do irmão Leôncio. Então ele abandona o lar, né? Após desculpar-me com a esposa dilacerada, com certeza, né? Traída dessa maneira, retirou-se para viver com a vítima da sedução, com a moça, né? A sua faculdade incipiente da moça, ante a conduta reprovável que passou a manter, se tornou um campo de perturbação e enfermidades a moça, olha. Se tornou um campo de perturbação e enfermidades que a vitimaram, levando à prematura desencarnação. Ele não se perdoou, transferiu-se de cidade, abandonou os deveres espirituais. Quanto mais deles necessitava, isso aqui é interessante, né? Mas é uma das coisas que os obsessores nos convidam, né? Abandonar essa vida de religioso, que a gente está virando carola, né? Vem na nossa cabeça, ou não falta alguém que nos diga isso, né? Quanto mais deles necessitava, derrapou por completo na obsessão. Desequilíbrio mental assaltou-me, perdeu a razão, né? Passou aos alcoólicos em fuga espetacular da realidade. Nesse comeno, soube da morte, da desencarnação da esposa, somado às dores antigas, mas essa aflição perdeu totalmente o interesse pela vida física, né? Uniu-se aqui, ó. Uniu-se a grupos de dipsomaníacos, elegantes e vulgares, até que a morte me convidou o corpo ao túmulo. Olha, interessante isso aqui, ó. Isso aqui todos seremos submetidos, né? A morte me convidou o corpo ao túmulo e o espírito à consciência dos seus atos, né? Nós estamos no estado de consciência. Quando a gente desencarna, diz a espiritualidade, nós pegamos aqueles atos mais importantes da nossa vida terrena, mais marcantes, e nós, digamos, transferimos eles do consciente para o nosso inconsciente. Então há essa migração de dados, né? Como se no computador, ó, a gente passasse dados de um cartão de memória para o computador, né? E às vezes, no passar esses dados do cartão de memória para o computador, às vezes não, isso acontece, se a gente observar a tela, vai aparecendo o título, o nome dos arquivos, né? E a gente lembra, isso aqui é a foto daquele dia, isso aqui é
aquele texto do dia tal, ó, a gente vai revendo, né? A gente está passando da consciência para o inconsciente. Como ele diz ali, então, a morte nos convida o corpo ao túmulo e o espírito à revisão dos nossos atos, né? Nessa transferência, digamos, como se fosse transferir do cérebro físico para o cérebro espiritual, né? Fui arrastado por antigos asséculos, inimigos que ele tinha arregimentado em reencarnações anteriores, quando me houvera tornado membro, soldado do exército de Jesus. Olha só, esse comportamento dele na seara espírita era resultante de um instinto que ele trazia lá de trás da vida passada. Olha, ele foi membro, soldado do exército de Jesus. Impusera a crueldade como instrumento da conversão religiosa, né? As cruzadas, infelizmente, fizeram isso no mundo. As cruzadas, o que era a cruzada? A imposição a ferro e fogo da religião, né? A cruzada perseguiu os judeus, perseguiu vários povos, tentando. Só que a igreja também tinha interesse, mais talvez um interesse escondido nas riquezas desses povos, nos patrimônios desses povos, dos convertidos, né? E ele, olha, soldado do exército de Jesus, impusera a crueldade como instrumento de conversão religiosa. Agora, esses inimigos, né, retornaram contra ele com inclemente perversidade. Mas como terá sido a conduta dele? Terá que ele não foi agiu com inclemente perversidade lá atrás, né? E olha a mensagem de Jesus para Pedro quando ele foi preso. Pela espada matarás, pela espada perecerás. Ou seja, as agressões que nós fizemos lá atrás, esses irmãos vêm nos devolver, né? Nos devolver a agressividade, arrastando-me para regiões inferiores, onde experimentei as mais rudes humilhações e desacatos de outros mais arrogantes adversários. O meu sofrimento era tão atroz e a consciência de culpa tão severa que não me recordava das blandícias da oração. Ele não lembrava nem de orar nessa região umbralina para onde ele foi assim atraído, né, após a morte física. Eu achei isso aqui, olha o quanto a mente estava assim anestesiada, né, refratária para a luz, né? Ele não se recordava das blandícias da oração, nem da intercessão divina, sempre ao alcance de todos os calcetas e criminosos. Olha, e a gente sabe, no mundo espiritual já há outras narrativas de irmãos que depois de uma longa permanência, ou nem tão longa assim, né? Nem tão longa assim, quando eu digo 5 anos, 8 anos, 10 anos nas regiões inferiores, e eles não conseguiam orar. Mas quando eles falam que eles oraram arrependidos sinceramente, eles se tornaram, construíram possibilidade de serem resgatados. Então a gente vê que o resgate nosso, o amparo espiritual para nós é quando nós construímos possibilidades para isso, né? Se eu preciso ser socorrido por alguém, eu sempre penso nisso, e eu caí num poço, num abismo, se eu erguer a mão, é mais fácil o outro vir e me pegar na minha mão. Mas se eu não me dou o trabalho nem de erguer a mão, e eu quero que o outro me resgate, né? Então aqui como nós temos que a gente já viu narrativas de amigos que passaram por essas regiões, onde nós talvez já passamos com certeza em outras vidas, né? Em outros retornos à paz espiritual. Mas a oração, como ele diz, atrai a intercessão divina.
E essa intercessão está sempre ao alcance de todos os calcetas e criminosos, desde que sinceramente arrependidos, né? Por fim, depois de excruciantes sofrimentos, recordei-me de Jesus e passei a suplicar-lhe misericórdia e compaixão. Essa atitude, porém, olha só, era reflexo também. Ele recebeu as irradiações que ajudaram nesse despertamento dele, né? O reflexo das intercessões da mãe dele e da esposa. A esposa que estava recuperada das dores que ele lhe houvera infligido, perdoar a ele todos os delitos que ele havia realizado, né? A traição, né? A traição dentro da casa espírita com aquela moça, a piedade das minhas refregas e dos meus sofrimentos superlativos. Aí eu quero deixar para nós continuar na sexta que vem, quando nós vamos falar aqui da Rainha Santa Isabel, porque aqui a gente tem umas coisas muito bonitas para a gente conversar a respeito dessa irmã, que a gente já viu, já falamos sobre ela, já vimos a presença dela no livro, acho que é no Perturbação Espiritual. Até eu fui buscar aqui. No livro Acho Perturbação Espiritual, nós temos a presença dela também como digamos, liderando, né? Conduzindo uma falange que realiza esses socorros nas regiões de sofrimento. Então aí a gente deixa para o dia 14 de abril, para a gente ter, não deixar incompleto o tratamento com essa amiga aqui, muito querida, que a gente vai ver que é uma benfeitora, foi na terra, a Rainha Santa Isabel foi na terra uma benfeitora, mesmo como rainha, e mais ainda é no plano espiritual. Tá bom? Vamos. Bom. Mas é muito interessante a história do Leôncio, né? Sérgio e Lúcia, e os nossos amigos vão ver depois, com certeza. Ele nos faz um chamado para nós olhar para dentro da gente, né? Eu não sou esse corpo de 1,64 m, eu não sou esse homem careca de óculos, né? Que pesa 80 quilos, ou pesa 60, ou pesa 40, ou tenha 2 metros. Eu não sou, né? Eu sou uma carta dentro de um envelope. Eu não sou o envelope, eu sou a carta. E a carta foi escrita por Deus. A carta foi escrita por Deus. Eu tenho que ler essa carta, né? Só que nós não queremos descolar, abrir o envelope para ler a carta. E nós temos que ler essa carta, porque essa carta tem muito de colocações que eu apaguei e substituí ali, né? Então nós precisamos abrir o envelope e ler atentamente essa carta e buscar ali o que Deus escreveu no início nessa carta, né? É a mensagem dele que está em todos nós. E a gente vê aqui que o nosso irmão Leôncio, ele faz a leitura dessa carta, ele abre o envelope, agora ele fora do corpo físico, fora do envelope, né? Então ele se encontra com a consciência dele, e nós todos vamos nos encontrar com a nossa consciência. Que seja bem tarde. Então vou pedir para a nossa irmã Lúcia fazer a oração para nós encerrar. Então, neste momento, pedimos as bênçãos divinas de amor por todos os nossos irmãos, desencarnados, também encarnados, que também recebam, Senhor, a paz, a harmonia, o equilíbrio, nesse dia santo, que é considerado pelos irmãos católicos, e que Jesus está presente em nós, sempre com o seu amor.
que todos sejam acolhidos na paz do Mestre Jesus, envolvendo nossos irmãos que sofrem, que todos recebam as bênçãos de amor e aqui nesta casa também possam receber a paz, a harmonia, o equilíbrio, o fortalecimento. E que Jesus, neste momento, abençoe a todos nós. Gratidão, Pai, por tudo que tem nos dado e que possamos a cada dia nos melhorar, ver o que está errado em nós mesmos e corrigir esses erros, pedindo a Deus força e coragem para vencer. Que Jesus abençoe a todos nós, nossos grupos de estudo, essa casa do Consolador prometido. E a paz esteja com nossos familiares. E que o nosso irmão Sérgio também receba as bênçãos de Jesus, envolvendo também o nosso irmão que desencarnou, que possa receber também muita paz, muita harmonia e equilíbrio no plano espiritual. Que Jesus, com seu manto de luz, possa iluminar a todos nós. Que assim seja.